e até vai viajar com esses jogadores chegando depois. E o Jorginho já vai estar integrado ali para chegar, para ser jogador do Flamengo, né? Muita coisa, o Jorginho... Sexta-feira, dia 7, sábado, é provável que ele esteja no Rio de Janeiro. É mais ou menos o que o staff dele, digamos assim, planeja para ele chegar ao Rio nessa data. E aí ele se apresenta ao Flamengo, assinar contrato e vai treinar para depois viajar com os jogadores. Provavelmente no dia 11, o Flamengo viaja dia 11. Boa noite, nação. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir juntos aí com boas e excelentes notícias para o nosso Flamengo. Notícia aí que Mauro César Pereira, o UOL, acabou de compartilhar. Jorginho vai chegar no Mengão nessa semana e vai participar do Super Mundial de Clubes. Nesse corte que eu preparei para vocês, que nós vamos reagir junto, é do programa da ESPN Brasil. Também tem um corte da UOL Esporte, também da Jovem Pan, trazendo novidades aí sobre o nosso Mengão. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para esse corte. Deixe nos comentários o que você achou aí da chegada de Jorginho no Flamengo. Vamos lá, a pergunta para contextualizar era qual é a expectativa do Flamengo no Super Mundial, se está indo para ser campeão, e aí ele falou, vamos pensar no primeiro jogo, mas desemboca numa questão de patamares diferentes. Zé, quero te ouvir, Zinho, vem junto, Pascoal. Tem uma filosofia boa nesse jogo de Mundial, que o primeiro jogo é que impacta muito. Sim. Né? Não, e eu acho que é uma coisa verdadeira isso, porque o primeiro jogo pode impactar toda a trajetória do time nesse primeiro jogo. Não sei como é que vai estar emocionalmente, né? Isso é verdade, porque nós trabalhávamos na Rádio Globo, né, Pascoal? E na época o Santos ia jogar o Mundial, e aí tinha que jogar o primeiro jogo para depois jogar contra... Eu falei para o Oscar Ulisses, Oscar, o primeiro jogo é o mais importante, porque você não sabe o que você vai enfrentar, você não sabe o que vai acontecer. Aí o Oscar Ulisses me chamou de maluco, né? Falei assim, o primeiro jogo e o segundo? Falei, o segundo você já sabe, tá muito óbvio, tá muito claro. E eu acho que esse primeiro jogo é realmente o mais importante, porque você chega, é a mensagem que você passa, é a dificuldade que você encontra, é a realidade diferente da nossa. Né? Embora eu acho que, por exemplo, pela experiência que tem o Felipe em relação à Europa, tantos anos de Europa, Espanha, Inglaterra, eu acho que ele sabe a dificuldade que ele vai encontrar, ele sabe a maneira que os times jogam, talvez vai segurar um pouquinho mais, talvez se posicione um pouco mais, provavelmente deve fazer um jogo muito parecido que fez contra o Palmeiras aqui em relação à parte de organização defensiva, e o ritmo é outro, a intensidade é outra, isso é verdade realmente, eu sei porque joguei na Europa e a gente sabe eu sei como é que funciona isso em relação à intensidade de jogo, à velocidade de jogo. Né? É diferente da nossa aqui. Mas assim, eu acho que tem que entrar e jogar. O primeiro jogo vai ser fundamental para quebrar um pouco essa expectativa, esse nervosismo, a tensão. E dependendo do que acontecer, você tem que tomar cuidado com a confiança exagerada. Se você consegue... O Felipe Luiz, de certa forma, falou, você viu, eu sei que tem uma tendência a menosprezar o adversário. Ele não estava falando, acho que, de times europeus, mas essa coisa de você perder para um mexicano, de perder para um... Sim. Especialmente no Rio de Janeiro, ele falou isso. Não, mas acho que no Brasil de uma forma geral, né? Mas acho que o brasileiro já entendeu que há muito tempo nós estamos atrás em relação aos times europeus em determinadas competições. Que pode jogar? Pode jogar. Por exemplo, o próprio Flamengo. O Flamengo jogou contra o Liverpool, né? Foi. Né? Conseguiu fazer um bom jogo. O Palmeiras com o Chelsea. Contra o Chelsea também, né? Conseguiu fazer um bom jogo. Eu acho que assim, acho que você tem que jogar. Você tem que entender que eu vou falar mais ou menos o que eu sempre pensei. Assim, se você ficar com aquilo muito na cabeça, uma bolinha de neve pode se transformar numa avalanche, entendeu? Você tem que entender que a bola de neve ela pode fazer mal, que ela vem dar uma porrada em você se você não estiver prestando atenção, mas que você também tem meios para desenvolver ali e fazer com que essa bola de neve chegue até você e você possa encará-la. É a mesma forma. Se você ficar muito... porque o jogo é difícil, você já entra com medo do jogo. Você já entra preocupado com aquilo que vai acontecer. Entra concentrado, confiante, sabendo que você tem potencial. Eu acho que o Flamengo é um time que tem essa qualidade através de seus jogadores. Alguns jogadores já passaram pela Europa, Pulgar, Gerson,
né? Você tem jogadores aí que têm uma certa experiência. E o próprio Felipe, que é o treinador. Né? Pascoal, Zinho, eu vou jogar pro Zinho porque ele está no Rio de Janeiro. E aí, o pessoal tá animado? Tem gente gritando... Real Madrid pode esperar, porque não, ele falou com esse negócio mas quando o Felipe falou isso, me veio na cabeça, né? Assim, eu não acho que ele falou para o braço, mas assim, para esse perfil de torcedor. Zinho, eu quero te ouvir. É um mundo diferente? O futebol na elite europeia é um outro esporte? Eu acho que assim, pensando na final da Champions League, foi o jogo citado pelo Felipe Luiz, parecia outro esporte, o PSG. Mas a Inter de Milão não foi. Para tomar de 5 dá para ir lá, né, Zinho? Não foi. Para tomar de 5, vamos lá. Gente, não, sem ofensa, Zé. E vamos lá. Inclusive o treinador não, sem ofensa. Acho que é bom time... Tem bons jogadores, mas eu não acho assim a Inter de Milão um time que é muito, muito superior ao Flamengo e ao Palmeiras. Eu estou pensando assim, olhando, eu gosto do lateral direito, Dumfries, né? Dumfries, holandês. Força é brincadeira, né? Força física, chega muito à frente. Mas o lateral esquerdo, o que faz o lado esquerdo, o Di Marco, né? Bem normal. Bem velhinho. Bem normal. Joga com 3 zagueiros, Çalhanoğlu, né? Como ali meia, junto com o Mkhitaryan. Que era um meia, né? Que era um meia. Barella. A jogar atrás com Barella. Joga os 3 ali, bons jogadores. Aí na frente tudo bem, tem o Thuram e o Lautaro. Mas assim, eu falei de jogadores assim que... A gente falando assim, fala, cara, não dá. Agora, você olha para o time do PSG indo motivado para o Mundial, complica. O Barcelona não tá, né? No Super Mundial. Mas o Real Madrid tá. É muito saber como esses caras vão chegar, qual o interesse, qual o comprometimento, qual a entrega que eles vão ter para esse Super Mundial. Porque muitos deles estão de folga agora, né? E vão se reapresentar, treinar um período para ir para o Super Mundial. Eu acho que essa coisa da importância que o atleta, que o clube dá para o Super Mundial, pode contar. Não sei se lá os caras empolgam, já que estamos aqui, vamos jogar? Aí vai ficar difícil. Os da elite, tá? Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Atlético de Madrid. Sim, Borussia. Agora sim, os outros assim, a maioria desses outros aí que eu falei, Inter de Milão, Juventus, Porto, Benfica, cara, dá jogo. Eu acho que dá para sonhar. E aí o torcedor tá empolgado com isso. Vamos ver como é que vai ser. Os da ponta que eu falei fica difícil. Se os caras quiserem jogar mesmo, fica mais difícil. Eu tenho uma tendência a não gostar muito desse tipo de declaração. Do Felipe. Por quê? Porque desanima o jogador dele. Mas desanima? Se o treinador acha que não vai dar, eu vou jogar. Se o treinador falar muito que a altitude pesa, os caras sentem a altitude antes. Os caras sentem quando desce no nível do mar. Eu já vi isso, ninguém me contou. Sim. Porque a Bolívia. O cara vai pra Santa Cruz de la Sierra e sai... E aí? Então, o Zinho já deve ter tido colega. O Zé Elias fez isso. Quando chegou lá, ele falou. A história do Horizon? Não, do Horizon também. Horizon Silva Júnior. Horizon Silva Júnior roxo. Saiu do avião. Escuta essa, Zinho. Saiu do avião. Vamos ver se essa tarde de altitude aí cansa mesmo. Bicho bravo de Limeira. Deu um pique, sentou, caiu no chão. Lá, quase morreu. Os caras colocaram na maca. Mas pelo menos tinha altitude. Não foi em Santa Cruz de la Sierra. Eu sei, então é isso que eu tô zoando. Em Santa Cruz da Serra é o Poço Santo e Natanael do Santos Macedo. Né? Então, por isso que eu tô falando. Chega no doutor, doutor, tô passando mal. Doutor, o que aconteceu? Você comeu alguma coisa? O que aconteceu? Altitude. Não, esse negócio de altitude. Como assim, Macedo? O mar tá ali, amigo. Aqui é mais baixo que São Paulo, aqui são 500 metros, São Paulo é no 800, aqui é mais baixo que São Paulo. Ah, é, doutor? Eu não sabia. Então, tem isso. Agora, o treinador fala, vocês viram o jogo?
Aê, vamos jogar aí. Os caras jogam outro esporte. Desarcoçou, os caras ficam tudo desacorçoado. Não dá. Você acha mesmo, Zé? A minha tendência é achar... O cara tem que ter altivez. Não é arrogância, é altivez. Altivez é o cara altivo, positivo. Gente, nós sabemos que os caras são bons, mas vamos jogar, ué. Vamos jogar. Eles têm mais técnica, mas eu tenho mais vontade. Vamos na vontade e vamos pegar os caras e vamos lá. Tem que jogar. Mas aí você fala isso, você toma a traulitada de 5-0, não fica meio constrangedor? Tipo, o Real Madrid pode esperar. Não é pensando no jogador. O Real Madrid pode esperar, nem chegou no Real Madrid, meu senhor. Mas então, o jogador pega o elevador no prédio, aí ele encontra o torcedor, que é o que o Felipe Luiz falou aqui, especialmente aqui no Rio, que menospreza. Aí vem um torcedor e fala, quero ver, hein? Aqui é Mengão, não sei o quê. Ele falar isso também, de certa forma... Eu não escutei ninguém falar, vamos ver se esse time é isso aí mesmo. Tem o Léo, o bafo do Santos lá, o Léo Bafo falou, lateral. Falou? Falou, mas isso foi em 2011. Barcelona. É isso mesmo. Vamos ver se o Barcelona é isso mesmo. Fica cutucando onça com vara curta. Lá de faz o trabalhinho. Nunca jogou 3 zagueiros, vai jogar 3 zagueiros contra o Barcelona. Faz aquele trabalhinho concentrado. Mas o Gabiru foi lá e fez gol de final. Fez o gol do título. O Mineiro foi lá. Mineiro? Mineiro foi lá e caçapou. O Rogério faz aquela defesa espetacular. Rogério! Para mim, uma das defesas mais bonitas da história. Eu joguei contra um dos melhores Manchester United da história. Com o Palmeiras. E o jogo foi muito taco a taco. Muito. Ozinho, posso falar? Muito. Do jogo nós fomos melhores. Eu também acho. Ozinho, posso te falar uma coisa? Assim, eu dei oportunidade pro Manchester. Por quê? Porque se eu tivesse feito o gol contra o Manchester... Você não fez? Foi você o cara, José. Eu fui culpado. O Manchester... aí é o culpado. Não, é verdade. Agora, falando sério, eu perdi um gol contra o Manchester. E aí, se eu tivesse feito, nós tínhamos vencido 2-1 e nós teríamos passado o turno. E aí jogaríamos contra a Juventus. Ah, é? Aí eu perdi lá o gol e até hoje eu sou lembrado. É mesmo? Por lado negativo por esse jogo. Com carinho por aí você fala, algumas pessoas. É que não é essa bola tinha que ter caído em outro... Eu tive o prazer de jogar contra esse Manchester aí, o jogo foi muito taco a taco. Eu não vou culpar o Marcos, porque todo mundo culpa o Marcos por aquele gol, mas tem uma série de outros fatores que chegaram até aquele gol. O Marcos falha. É uma falha. Falha. Mas não é só ele. Não é só ele, tem uma sequência de fatos para chegar ali. Agora, ele é o São Marcos, mas o Santos não faz milagre todo dia. Por isso é que eu estou falando para você, meu senhor. Vamos jogar. Ué, se você tiver medo todo dia, se você já acordar com medo, não sai de casa. Ninguém consegue sair de casa com medo, principalmente nesse país. O Chelsea e o Palmeiras, como é que foi? Taco a taco, e o Palmeiras jogou bem retrancadinho, se solta um pouquinho, como diria lá na minha cidade do interior, lá no Jacareí, se solta um pouquinho os arfos, entendeu? O arfo esquerdo, o arfo direito, é porque o Rony foi marcar o lateral. O Flamengo encarou o Liverpool, pô. Encarou. De todos esses aí que a gente tá falando, eu esperava mais do Grêmio. Eu esperava que o Grêmio pudesse jogar um pouquinho, o time do Grêmio estava jogando bem, mas aí o Grêmio não conseguiu segurar a onda contra o Real. É difícil, mas eu esperava um pouquinho mais do Grêmio. Agora, desses aí, o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que vão agora para o Mundial, Botafogo, vamos jogar. O Botafogo vai jogar na primeira fase contra o Paris Saint-Germain. Está no grupo do Botafogo. Os caras vão entrar igual... Botafogo é osso. Vamos, os caras já vão entrar. Aí vai ter que fazer igual o Vanderlei Luxemburgo fez lá no vestiário do Cruzeiro. O que ele fez? Levou o fraldão. Levou o fraldão? Levou o fraldão e botou nos caras. Pra quem já estiver aqui desse jeito, já não precisa nem entrar em campo. Não precisa nem entrar. Não levou, Zé? Pra você, não levou, Zinho? Não levou o fraldão? O Zinho todo mundo sabe. Mas pra você ou não? Eu estava lá. O Zinho estava lá. O Zinho estava lá. Zinho? Estava lá. Foi na preleção, na decisão, Flamengo e Cruzeiro da Copa do Brasil, em 2003, né? O Gladstone ia jogar, era garoto, os zagueiros titulares estavam suspensos, machucados, e ele teve que jogar a final. E o Vanderlei, na preleção, deu 2 presentes para ele, entregou para ele. Estratégia, né, motivacional do Vanderlei, sempre foi espetacular o Vanderlei Luxemburgo. O garoto abriu, um era uma fralda e o outro era uma faixa de campeão. Falou, escolhe aí o que você quer usar depois do jogo. Opa! Só isso, Pascoal. Então leva o fraldão pro Mundial. O quê?
Tem que levar? Eu sou suspeito para falar isso, que eu fico até emocionado, porque a pré-eleição antes do jogo tem muita força. Principalmente aquela reunião dos jogadores ali antes de subir. Aquele momento ali tem muita força que o treinador passa para os jogadores. Não só no aspecto tático, não só no aspecto de distribuição do time em campo, de como tem que marcar o adversário. Tudo isso é muito positivo, mas aquela presença, saber que do lado de fora tem um treinador que está olhando por eles. Saber? Ele está olhando por nós. Ele está sabendo o que a gente está fazendo aqui dentro de campo. Não vai ter crítica, não vai ter protesto, porque ele sabe o que a gente tem que fazer. O cara se sente abraçado dentro de campo. E o jogador joga melhor assim. Mas eu acho, Pascoal, que o Felipe vai fazer esse tipo de discurso. Eu acho que ele vai criar essa linha de raciocínio aí. Vamos ver se os caras são bons, atento com isso, mas a gente pode ganhar. Eu acho que ele vai trabalhar esse tipo de situação. Eu acho que tão cedo já veio a pergunta do título. Eu não estou questionando a pergunta, mas talvez ele queira falar, gente, peraí. Não falou de título, falou quais as ambições do Flamengo, as possibilidades. Mas se era brigar pelo título, se era não sei o quê, se era não sei o que lá. Ele falou que a primeira missão dele é passar pela fase. É que eu acho também que ele ficou. Ele tomou muito cuidado, né? Para não cair na empolgação do Real Madrid, pode esperar. Ainda mais depois de um 5-0 com Fortaleza. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso aí ficou marcado na história do Flamengo. Eu acho que ele, o Pascoal conhece melhor o Felipe do que eu, porque o Pascoal trabalhou com o Felipe e tal. Pé no chão, o cara é instruído, né? Uma pessoa instruída, conhecedor, espetacular. Gente boa, né? Eu acho que ele falou ali uma realidade que em relação a isso, mas ao mesmo tempo ele não se deixou levar pela empolgação e sabendo o que vai ter que ser feito dentro do vestiário. Eu acho que ele tem essa consciência. Ele sabe, ele viveu quanto tempo na Espanha? Ele jogou com um treinador chamado Simeone, que todo jogo era no gogó aqui, ó. Você tem que jogar e fazer exatamente o que ele pede e criar esse negócio de nós vamos matar os adversários, nós vamos jogar, vamos lá, e o caramba tal. Eu acho que o Felipe vai fazer isso, deve fazer esse tipo de motivação. E eu acho que nem precisa, né? Acho que o jogador, por si só, tem que ter a motivação de jogar contra esses caras. Zé, você está preparando para um momento importante aqui? Acharam o gol aí, o lance que eu perdi? Só tem traíra. Não, mas eu perdi mesmo. Vamos lá, vamos ver o lance do Zé Elias. Eles não estão mentindo, você perdeu, né, Zé? Não, eu perdi. Cadê? Olha lá, Zinho. Olha ele aí, ó. Olha lá, porque o Manchester estava no caminho. Vai, Zé? Ô, Zé. Pô, Zé, tá de brincadeira, Zé. Não, mas sabe, Zé. Mas sabe o que aconteceu, Zinho? Não, o goleiro era o Schmeichel. Só isso? Grande. Ele era muito grande. Ele é muito forte, assim, grande. Aí eu pensei assim, antes de ele chegar, eu falei, eu vou tentar chutar antes, para tentar pegar no contrapé. E aí eu peguei errado na bola, eu fechei muito Isso do BAP, assim, o que é que ele quis dizer exatamente? Qual é o recado que ele quis passar com isso, André Filho? Eu entendo isso de duas formas. A primeira é mais geral, assim. Vai ser muito difícil a gente, aqui no Brasil e fora, ouvir um dirigente dizer que que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA é a nossa prioridade. Porque esse torneio ele vai acontecer de 4 em 4 anos. Os clubes não operam dessa maneira. Quem opera assim, quando as coisas são bem feitas, são as seleções nacionais, por causa da Copa do Mundo. Os clubes operam ano a ano. E se a gente vier para a América do Sul, não dá nem para saber se o técnico vai ser o técnico na próxima edição do Mundial, se aquele time vai estar ou não vai. É uma coisa que é muito diferente do calendário, da forma como os clubes tocam a sua vida. É claro que o clube classificado pode se planejar fazendo um tipo de contratação que é diferente, pensando em fazer um bom papel, entendendo como a administração do tempo vai ser a melhor para chegar no Mundial bem. Mas isso vai começar a ser feito quando? No ano anterior? No final do ano anterior? Então eu acho, e isso não é uma crítica ao torneio, eu acho que ele pode ser muito legal, mas vai ser difícil, eu entendo que vai ser difícil até nos lugares onde o futebol é organizado de uma maneira mais profissional, o que não significa que seja perfeito, mas onde há tempo, onde há mais condições de se trabalhar a médio e longo prazo, alguém vai dizer, nossa prioridade neste ciclo é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As coisas vão ser feitas quando esse torneio estiver se aproximando. E em relação ao que o BAP disse, agora mais do ponto de vista prático, eu acho que é um pouco também para diminuir as expectativas e avisar o torcedor diante de um embate que é desleal em muitas características.
Acho que o Flamengo tem condições de fazer um bom papel. Os clubes brasileiros todos têm condições de fazer um bom papel. Eu sei que você vai me perguntar, ou nós vamos falar ali daqui a pouco. A minha impressão é que o Palmeiras é o time que inicialmente tem uma situação mais vantajosa, mas eu acho que o que o presidente do Flamengo quis dizer é que existe todo o interesse em fazer um bom campeonato mundial de clubes, mas o Flamengo não está preocupado com o título desse torneio, está focado nas competições que ele mencionou, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Ele fala, em outra parte dessa mesma entrevista, ele fala, os times estão cansados, os europeus, né, estão cansados, vai que a gente vai indo mais longe. E ele fala também sobre a divisão dos prêmios, porque os times da América do Sul, eles ganham uma premiação muito menor do que os times europeus na Copa do Mundo. Posição para ser jogador do Flamengo, né? Para disputar o Mundial e permanecer após o Mundial ao longo da temporada. Como é que se encaixa nesse meio de campo o Jorginho, hein, PVC? No lugar do Pulgar, em princípio. O Jorginho é um jogador que na Itália de 2021, campeão da Europa, era um time no 4-3-3, ele era primeiro volante. No Chelsea de 2021, campeão da Europa, campeão da Champions League, era um 3-4-2-1, ele jogava do lado do Kanté. Eduardo Mendy, Aspilicueta, Rüdiger, Thiago Silva, Rüdiger. Vamos lá. Reece James, Jorginho, Kanté, Chilwell, Timo Werner, Mason Mount e Havertz. Falei esse time outro dia, né? E ele era um segundo homem. Ele era um primeiro homem, mas ele saía para construir o jogo. Ele pode ser primeiro e pode ser segundo, mas ele não é rápido para ser o segundo. O De La Cruz dá muito mais impulsividade, dá muito mais velocidade para a saída de jogo. E o Gerson como segundo, o Everton Araújo como segundo do que o Jorginho dá. Então eu enxergo ele mais na função do Pulgar. E aí vamos entender como é que o Pulgar vai voltar da lesão. E o Flamengo está se preparando para... Dinheiro bom. Mas ele quer jogar o Mundial de Clubes porque ele quer chamar a atenção do técnico da seleção da Itália, ele quer jogar a Copa do Mundo e o Mundial é uma oportunidade. Aí vai uma questão também de estratégia de carreira do atleta. Ele não está abrindo mão porque tem torcedor já todo emocionado, nossa, como ele quer jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo. Mas não é só isso, gente, vamos ser honestos. É o interesse de jogar um torneio importante para ele, porque é um torneio que os europeus lá estarão, e se ele jogar bem, imagine que ele jogue contra o Chelsea no dia 24 de junho, que é o segundo jogo do Flamengo. Dia 20, aliás, dia 20. E ele joga bem contra o Chelsea, né? Ele foi jogador do Chelsea. Claro que isso pode ter uma repercussão boa na Europa. O Jorginho está jogando no Brasil, está jogando bem, fez uma bela partida, coisa e tal. O Spalletti fica sabendo, o técnico da Itália e tudo, e de repente ele vai poder voltar a ser convocado, que ele quer voltar para a seleção da Itália, poder jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Então é uma questão de estratégia de carreira dele. Né? Normal, coisa normal. Tá? E ele está casando agora, então vai ter uns dias de lua de mel. Dia 6, sexta-feira, dia 7, sábado, é provável que ele esteja no Rio de Janeiro. É mais ou menos o que o staff dele, digamos assim, planeja para ele chegar ao Rio nessa data. E aí ele se apresenta ao Flamengo, assinar contrato e vai treinar para depois viajar com os jogadores. Provavelmente no dia 11, o Flamengo viaja dia 11 para Atlantic City, que fica a 1 hora mais ou menos de carro, ou de ônibus, enfim, da Filadélfia, onde o Flamengo faz os 2 primeiros jogos. E ele deve já seguir com a delegação, pelo menos é o que está mais ou menos esboçado. Mas está acontecendo tudo aquilo que a gente vinha falando. É uma negociação difícil, demorada. É um jogador que tem mercado na Europa, poderia ter ficado por lá de repente, mas preferiu vir para o Flamengo, porque é parecido com o Felipe Luiz quando veio. O Felipe Luiz poderia ter ficado na Europa, mas entre jogar num time menor, que não briga por nada, briga só para não cair, ele preferiu vir para a América do Sul, jogar no Flamengo para poder disputar títulos, e foi campeão da Libertadores. Isso aí, nação, esse foi mais um corte que eu preparei para vocês, trazendo as últimas notícias e atualizações sobre o nosso Flamengo aí, nessa terça-feira, dia 3 de junho de 2025, a gente reagiu ao primeiro corte do programa da ESPN com Pascoalzinho e companhia aí, analisando tudo sobre o nosso Flamengo, Super Mundial de Clube. O Flamengo vai chegar muito forte, vai estrear no dia 16, vai enfrentar aí o Esperança, e na segunda rodada tem o Chelsea, né? Aí é uma partida mais difícil, complicada, a gente não sabe como o Chelsea vai chegar nesse Super Mundial, se eles vão focar mesmo. Eles vêm de um título do futebol europeu, mas eu acredito que o Flamengo pode conseguir sim ser até o primeiro do grupo. Vai muito depender de como o Chelsea vai chegar nesse Super Mundial. Então, se você assistiu o nosso vídeo até o final, deixe aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.